A gente vai convidar agora a Andréia, nossa próxima participante, e eu vou seguir aqui falando. Hoje vocês vão cansar de ouvir minha voz, começando a falar aqui um pouquinho agora sobre o painel de ESG. Então, a Andréia vai participar aqui com a gente, eu vou fazer uma pequena apresentação. Ótimo, aqui está. Então, a Andréia aceitou o nosso convite. Para quem recebeu a agenda antiga, né, a Alessandra Cardoso, ela teve um problema de saúde, infelizmente não vai poder participar, mas a Andréia aceitou. Agradeço mais uma vez, a Andréia acertou, com essa agenda extremamente tribulada. A Andréia aceitou o nosso convite aí em cima da hora para participar. E eu chamo a Andréia, né, por dois motivos. Primeiro, a Andréia né, diretora analista dentro do BTG Associated, é uma gestora mulher, então analista somos muito poucas, então nesses painéis que a gente vai falar hoje sobre ESG, a gente vai explorar um pouquinho essa ótica, né, e ela passou pela BlackRock, pela Goldman Sachs, tem aí bastante experiência no nosso mercado de investimentos, que ainda é um mercado bastante masculino, então nesse painel de ESG eu fico bem feliz aí de compartilhar com mais uma mulher, e também porque eu acho que o BTG tem feito iniciativas bem interessantes nessa parte de gestão. Então, a nossa ideia vai ser compartilhar duas óticas, né? Primeiro, eu vou fazer uma apresentação sobre o ESG no olhar do investidor, né? Então, é um pouquinho diferente. E aí eu me coloco aqui junto com os fundos de pensão nessa linha, né, de como nós, né, investidores, alocadores, né, o papel da TAG também é alocar esse recurso aí nos diversos gestores. Então, como a gente pode fazer para escolher aí os melhores, né, gestores mais capacitados e pressionar aí nessa nossa ótica de investidor institucional para as melhores práticas ESG. E depois eu vou abrir para a Andréia compartilhar comigo aí a visão de quem está na outra ponta, né, de quem está de fato ali no dia a dia implementando essas práticas dentro da sua carteira. Então, acho que vai ficar uma composição bem interessante, vocês vão poder aprender bastante aí com a Andréia junto comigo. Então, Andréia, muito obrigada novamente pela sua participação, por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Obrigada. Então, vamos lá, eu vou colocar minha apresentação e, novamente, vocês me interrompam aqui. Me interrompam não, hoje não dá para me interromper, geralmente eu falo isso, qualquer coisa me interrompam. Hoje vocês mandem as suas perguntas aí pelo Q&A, que no final eu apresento e trago as perguntas aqui para o grupo. Por favor, mandem perguntas e interajam aqui com o nosso painel. Então, bom, como eu falei, o nosso objetivo, né, é falar um pouco, e aí, de novo, pensando aqui no nosso público, né, a gente pode fazer para, de fato, fomentar as práticas de ESG, né? Então, a gente tem vários olhares para ESG, né? A gente tem uns olhares para ESG como companhia, né? Como indivíduo, como investidor, como gestor de recursos, e no nosso caso, como investidor. No caso da TAG, um alocador, né? Então, a TAG, ela é um parceiro das fundações, para quem não conhece em tantos detalhes, né? A TAG é um gestor de fundos focado nesse papel, nós não fazemos gestão de ativo final, por isso que eu comentei que é tão importante aí eu compartilhar esse painel com a Andréia. Então, o termo técnico disso é o alocador, né? A gente olha junto com as fundações para o patrimônio e pensa as melhores maneiras de implementar isso no seu dia a dia nos investimentos. E eu tenho feito aí, né, junto com todo o time da TAG, a gente tem um comitê interno de ESG, né, tem 5 membros sêniores da nossa empresa trabalhando nisso. Eu coordeno isso no grupo da gestão, mas hoje a gestão ela integra os fatores ESG ou ESG nos seus processos de investimento, então toda a nossa equipe está trabalhando com essa ótica, e eu coordeno aqui dentro da gestão como integrar esses fatores nos nossos investimentos, né? Então, a nossa ideia hoje é compartilhar um pouco da abordagem que a TAG vem desenvolvendo, mas principalmente explanar um pouco o resultado dessa pesquisa aí de 2 anos, principalmente com esse olhar, né? Ajudar vocês, conselheiros,
ao que cobrar, né? Como é que eu faço isso, né? E aí já começar falando um pouquinho, nunca se falou tanto essas 3 siglas, né? ESG, que em português né, fica ASG, então as preocupações ambientais, sociais e governança. Nunca se falou tanto sobre isso e acho que poucas vezes na vida eu ouvi uma coisa parecer tanto essa, né? A gente escuta falar sobre isso desde 1994, foi a primeira vez que a gente ouviu esse termo, né? Mas ainda muito sobre uma ótica de sustentabilidade, mas principalmente esse ano, o ano passado, na verdade, né? Mas o ano de pandemia, junto com o novo normal, se tornou o ano aí ASG. No Brasil e no mundo, nunca foi tão falado, né? Então, quando a gente observa aqui as métricas internacionais, a gente vê que realmente esse é um dado global. Então, é uma pesquisa aí feita pelo Asset Management Group, mostrando, né, a evolução da pesquisa sobre esse tópico aí ao longo dos últimos anos, né? E esse ritmo de aumento ele continua, né? Continua seguindo esse ritmo tão acelerado. Então, para vocês terem uma ideia, né, a entrada em fundos de ESG alcançaram $1 trilhão em julho de 2020. Continua seguindo de um ritmo muito evoluído, né? Então, a entrada de novos aportes, né, nos Estados Unidos, esse número representou aí um aumento de $1 trilhão até julho do ano de 2020. Hoje, atualmente, nos Estados Unidos, a gente já tem $1 em cada $3 investidos de alguma forma em mandatos ESG ou de sustentabilidade, né? Então, mandatos que consideram as questões ambientais, sociais e de governança nos seus princípios. Ou seja, um aumento de 43% em apenas 2 anos. E esse ritmo em 2021, ele continua bastante acelerado, né? Ou seja, a gente espera aí que no final desse ano, até o começo de 2022, metade de todos os investimentos feitos nos Estados Unidos, isso na Europa está mais avançado ainda, já representem aí um peso bem relevante, mais do que 50% de todos os reais investidos, ou melhor, dólares investidos, estarão em alguma ótica ligados a ESG. Recentemente, a gente viu aí o Larry Fink falando que até 2025 ele acredita que todos os investimentos terão a temática ESG. Aqui é uma outra ótica, eu vou mostrar várias óticas, mas porque né, eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente enxerga né, investimentos ESG, para quem não está tão acostumado, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais claramente, mas porque existem diversas óticas, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter essa visão. A primeira ótica é essa, quando a gente olha dinheiro, né, recurso investido. Então, quando a gente fala de práticas ESG, né, a gente está falando sobre práticas das empresas, das companhias. Quando a gente está falando né, investimentos e mandatos ESG, nós estamos falando daqueles fundos ativos ou passivos, mas que consideram as práticas e as métricas né, de investimentos que levam em consideração as questões ambientais, sociais e governança nos seus mandatos. Quando a gente olha aqui pelo código do PRI, o PRI é uma organização internacional, né, uma ONG, que tem aí mais do que 3.100 signatários, né, mais de $100 trilhões, né, comparando as companhias, né, então, que é um código, uma ONG, de Principle of Responsible Investment. Então, podem ter gestores como companhias e várias empresas que se propõem a levar em consideração princípios de investimentos responsáveis no seu código. Então, ela é aí, né, apoiada pela ONU, né, ela tem aí um apoio global, mas ela é uma ONG sustentada pelos seus signatários. Então, no fundo, é praticamente um código de autorregulamentação. Né? Então, todas aquelas companhias que desejam podem ser signatários do PRI e aí implementar práticas internas, e principalmente um foco em divulgação de informações, na implementação de práticas e diretrizes internas que levem aí em questão os investimentos responsáveis. Né? Então, quando a gente olha a evolução dos ativos aí sobre gestão, né, os ativos dos signatários do PRI, a gente consegue observar aí esse crescimento extremamente elevado. Né? Então, hoje, aí mais de
100 trilhões de dólares aí na evolução, considerando até o ano de 2020, né? O gráfico está um pouco desatualizado, mas até 2020 a gente tem aí esse número muito elevado. Uma outra ótica é olhando sobre os ETFs ligados às questões ESG, né? Então, a gente tem 99% de Capital Assets Growth, né? Então, o crescimento dos ativos só nos ETFs da MSCI ligados à temática ESG, mais do que dobraram desde que eles começaram, né? Então, eles começam aí com os setores de renda variável, isso é importante, né? Então, quando a gente começa a falar de práticas de investimentos responsáveis, eles começam nos setores de renda variável, né? Então, eles começam aí a falar sobre isso, sobre essa ótica dentro dos investimentos em ações. Então, como um gestor de ação avalia a companhia, como ele leva isso em consideração, mas ele evoluiu e hoje ele habita todas as classes de ativo, né? Isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração também. Mas a gente tem visto mais recentemente um crescimento até mais expressivo na parte de renda fixa do que na parte de renda variável. Quando a gente olha isso dentro da ótica dos ETFs, a gente observa aí que nos últimos anos também essa evolução foi extremamente rápida, né? Ou seja, você pode, de uma certa maneira, implementar as questões dos princípios e das diretrizes ESG no seu portfólio de uma forma passiva, né? Através de um índice que leve em consideração essas questões na montagem das carteiras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, sobre uma outra ótica, e aqui, né, a gente já vai fazer alguns highlights importantes, o total de investimentos em práticas ESG é de 31 trilhões de dólares, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Mas você não falou ali de 100 trilhões de dólares? 100 trilhões de dólares, esse número já é bem maior do que isso, é o total dos assets, né, dos recursos das companhias que são signatárias do PRI, né? Desculpa, né? Então, que tem essa lei das diretrizes. Então, quando a gente olha hoje um pedaço muito importante mesmo da indústria global, se propõe a melhorar essas questões de sustentabilidade e ser aderente a códigos de autorregulação. Existe uma infinidade de códigos, eu vou só pincelar um pouquinho hoje, mas a gente precisa ir um dia inteiro só para falar sobre isso. E principalmente aí existem diversas óticas, diversos especialistas nessa questão. Mas eu quero aproveitar esse slide para falar exatamente por que a gente chegou nesse ponto, né? E aí fazer um parênteses, voltando um pouquinho agora que a gente já apresentou a relevância desse tema, né? Então, a gente escuta muitas vezes a frase, né? A ESG ou ESG não é sobre abraçar árvores. Inclusive, eu vou contar uma anedota aqui para vocês. Logo que eu cheguei na TAG, né, fazem mais de 4 anos, a gente começou a discutir esse tema internamente e a gente tinha algumas questões filosóficas, né, que são sempre o seguinte: quando eu implemento práticas de ESG no meu portfólio, então, né, por que isso é importante? Nós somos todos grandes investidores. Então, um conselheiro, um dirigente de um fundo de pensão, ele tem sob a sua responsabilidade um patrimônio bastante elevado e que vai ser investido em companhias, em empresas, em países, em governos, né? Então, o país, ele também é avaliado sobre a ótica ESG. Quando nós compramos títulos públicos federais, a gente está olhando também sobre como esse país se comporta dessa maneira. Então, nosso sistema dos investidores institucionais tem $1 trilhão, R$1 trilhão no Brasil, né? No mundo aí são diversos trilhões, mas que vai ser investido levando ou não em consideração as melhores práticas, né, em termos de investimentos responsáveis. Então, o que aconteceu no mundo, né? Por que a gente chegou nesse patamar onde isso é tão relevante? É uma cadeia que se retroalimenta. A gente começa buscando redução de riscos, né? Então, o discurso de ESG, ele começa, na verdade, sobre uma ótica de riscos. Começa principalmente aqui no Brasil também sobre a questão de governança, né? Então, todos nós aí que trabalhamos com fundos de pensão com mais tempo ou menos tempo dedicado, sabemos como as questões ligadas à ética, à corrupção, à transparência, assim por diante, impactam os nossos investimentos. Ou seja, impacta em que sentido, né? Um evento ligado à governança de uma companhia pode trazer perdas significativas
e materiais para o meu portfólio. Então, começa a construção por aí. Integrar as análises de ESG no seu portfólio, de ASG no seu portfólio, são, antes de mais nada, uma ótica de risco, né? Quais riscos eu estou correndo, a quais riscos o meu portfólio está exposto em relação às questões ambientais, sociais e de governança. Então, ele começa com as questões sociais, de governança, fiz o contrário, né? Ele começa com as questões de governança no mundo e vai evoluindo, integrando as questões de sustentabilidade. Mas existe uma outra corrente, né, que é a pressão dos investidores, consumidores, ponta final, no nosso caso, os participantes, mas quando a gente olha aí para os recursos de pessoas físicas, companhias assim por diante, que falam, opa, peraí, eu quero sim ganhar dinheiro, eu quero sim ter lucro, mas antes disso eu quero garantir que o meu investimento, ou priorizar que o meu investimento seja feito de uma maneira responsável. Então, existem essas duas forças que se unem. Uma força que olha melhorar a eficiência dos meus investimentos, ou seja, né, eu começo olhando para reduzir o risco, e depois a gente vai ter uma matemática aqui só para discutir, né, se melhora de fato o retorno ou não, que é uma grande polêmica em relação a esses sistemas, mas ninguém hoje mais discute que é importante para reduzir o risco. Isso é um ponto, acho que, né, na indústria global como um todo está muito nítido que integrar os fatores ASG ou ESG no seu portfólio é, antes de mais nada, uma gestão de risco, né? Quais riscos eu estou exposto ligado a esses três fatores. Mas acima disso, ou junto com isso, não é nem acima, né? Existe sim uma cadeia global, né, de busca por um dever fiduciário, né, uma responsabilidade que os investimentos levem em conta essas questões todas. Então, para começar, as questões de governança. Depois, as questões sociais. O que quer dizer social? Tem uma empresa, tem uma grande empresa de roupa aqui no Brasil, que eu, inclusive, sou uma grande consumidora, que há um tempo atrás veio o anúncio de que tinha, né, trabalho escravo na sua cadeia de tecido, na sua cadeia de costura. Eu vou fazer o máximo para não citar nomes aqui de companhias hoje, porque eu acho que a questão não é essa, né? Porque a gente fala, às vezes, uma companhia ela vai para a mídia e outra tem uma prática pior e não foi para a mídia. De longe, hoje a minha ideia não é ficar falando aqui, apontando o dedo para nenhuma empresa, né? Mas quando a gente olha para uma companhia, eu como consumidora, Francisca, falei, nossa, mas como assim trabalho escravo? Eu estou lá gastando meu dinheirinho para uma companhia, né, que tem péssimas práticas em termos de questões de trabalhistas, né? Eu pago uma fortuna X para ele ter condições análogas a escravo na sua cadeia de costura, eu não vou comprar dessa companhia por um tempo. Então, existe uma mudança por um tempo, né? Naquele momento, eu nunca mais compro dessa companhia, até que ela venha ao público e faz o quê? Melhora suas práticas ESG. Ela se manifesta, ela se propõe a melhorar a forma como ela lida com as questões de governança e social, que é a caixinha onde entra, né, essas questões trabalhistas, aí, condições de trabalho para os seus funcionários. Então, existe sim uma pressão, uma preocupação em que nós, né, investidores institucionais, olhamos sobre uma outra ótica, né, porque o nosso dever fiduciário é remunerar os nossos participantes, como eu falei, né, há pouco a gente está fazendo aqui um bem enorme para o mundo, cuidando do nosso sistema com essa responsabilidade, mas que existe em todas as óticas. Então, a gente começa com uma mudança de comportamento, a gente estava aqui falando dos millennials, e a minha filha de 15 anos, ela me chama de millennial como se eu fosse velha, né? Então, aí a gente percebe o quão velha a gente está. Millennial, para minha filha de 15 anos, já é velha, eu não sei nem mais o que eles são, mas, enfim, né? A gente olha para essa geração mais nova, eles têm toda uma mudança de consumo, uma mudança de paradigma que impacta a receita das empresas, que no final é quem a gente está olhando. Então, muda a relação com o consumo, as questões de imagem, as questões, né, de posicionamento, as questões de trabalho de marca, todas elas hoje em dia têm materialidade, ou seja, têm impacto financeiro na companhia, a forma como ela lida com essas questões, por uma mudança de comportamento e aí por um ciclo que se retroalimentou.
Então, o Reino Unido, ele é modelo hoje, principalmente quando a gente fala em termos de regulamentação, especialmente regulamentação para o mercado de investidores institucionais. Como começou isso, né? Começou com a obrigatoriedade de as fundações terem relatórios sobre as suas práticas ESG. Então, assim como a nossa legislação, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? As fundações devem falar, eu considero ou eu não considero questões ESG nas minhas avaliações. E se eu considero, como eu considero? Né? Como é que eu faço isso? E lá começou assim também. Então, você imagina que os grandes fundos de pensão começaram falando, não, eu não considero. Aí, não, eu considero sim. Eu considero, mas eu faço mais ou menos assim. E por que eu estou falando dos grandes fundos de pensão? Porque são os investidores institucionais globalmente, que são os grandes, né, fomentadores dessa transformação global do ambiente de investimentos. Então, eles começam com os participantes falando assim, opa, mas espera aí, por que você não considera essas questões aí nos seus investimentos? Você está dizendo que a minha aposentadoria não está investida de uma maneira responsável? Não leva em consideração todas essas questões que a gente vem discutindo? Eu quero, então, que vocês façam. E aí pressionam os conselhos pressionam os dirigentes, e o fundo de pensão melhora a maneira como ele lida com essas práticas ESG. Então, consequentemente, ele melhora, ele faz o quê? Um disclosure. Muito do que a gente fala sobre ESG está relacionado à informação, a relatos de como eu olho para essa questão. Então, os fundos de pensão, eles passam a divulgar como melhores práticas a maneira como eles lidam. Quanto mais fundos de pensão divulgam isso, mais outros fundos de pensão vão sendo obrigadas e pressionadas a divulgar. E aí tem dois eventos, né? Isso também aconteceu na última eleição nos Estados Unidos, né? Que é o ponto que eu coloco aqui embaixo, a questão das mudanças climáticas foi um dos pontos mais importantes da última campanha eleitoral, né? E foi por muitas pessoas consideradas como um dos principais pontos para a vitória do Biden. Isso também aconteceu no Reino Unido 4 anos atrás, né? Ou antes. Foi um ponto muito grande das últimas eleições, né, em relação principalmente às mudanças climáticas, e aí o governo colocou uma série de medidas, como a nova legislação que passou a vigorar no ano passado, em 2021, obrigando, essa foi a diferença, antes era opcional, passou a ser obrigatório que os fundos de pensão emitam relatórios de sustentabilidade ou relatórios em relação à prática ESG sobre como isso está sendo avaliado. Então, essa informação passou a ser pública. Isso é a mesma coisa que acontece com os grandes fundos de pensão americanos, por exemplo. A CalPERS sofreu diversas vezes, né, pressão pelo voto dela nas companhias, né? A CalPERS é um dos maiores fundos de pensão americanos, se não o maior, às vezes ela é maior, às vezes não, dos professores da Califórnia, sobre o posicionamento dela em relação a questões polêmicas sobre as práticas ESG. Então, eles são obrigados, né? No Reino Unido já é obrigatório, essa legislação está sendo modelo para os outros países da Europa também. Nos Estados Unidos é opcional, mas como eu falei, né, os grandes fundos de pensão são muito pressionados para que isso seja feito, e toda vez que ele manifesta uma posição contrária, ele sofre grave pressões nesse sentido, fazendo inclusive com que o último CIO fosse afastado ou decidisse se afastar por questões polêmicas em relação a esse assunto. Então, é um processo que ele se retroalimenta. Por que ele se retroalimenta? Porque eu tenho uma pressão por investimentos mais responsáveis, consequentemente, eu tenho uma demanda maior pelos investimentos e companhias que levam em consideração as questões ESG nas suas análises. Então, se eu sou pressionado a melhorar as minhas práticas ESG, consequentemente, eu vou buscar companhias, emissões, títulos, mandatos, gestores que levem em consideração as suas práticas ESG. E aí eu tenho um fluxo financeiro maior para essas companhias, essas empresas. Então, essa é a origem dos pontos em relação a isso. Não estou passando as lâminas aqui, eu estou fazendo uma explanação. Então, passando aqui para frente falando sobre isso, né, uma grande introdução do porquê que as questões ESG são hoje tão importantes, né, a gente leva para o terceiro ponto, que é a pandemia. Por que que a pandemia passou a ser tão relevante para a questão do ESG?
porque a gente teve no começo do ano, no auge da pandemia, uma grande dicotomia, né, quando de fato se distanciou o resultado das empresas que levam em consideração ESG, consequentemente os mandatos daquelas que não levam. Porque muitos dos investimentos ESG, né, não levam em consideração, né, setores muito ligados, por exemplo, a petróleo, a outros setores que não estavam tão expostos às questões aí relacionadas à crise, não vou entrar nesse detalhe, mas também que levam em consideração melhores práticas de governança. As empresas com melhores práticas de governança tiveram uma performance muito melhor durante a pandemia do que as que não levam. Então, novamente, esse ciclo se autoalimentou. A gente teve uma busca maior por investimentos ESG, um resultado melhor dessas companhias, o que levou a um maior interesse e assim por diante. E aí, para finalizar, a gente teve aí a carta do presidente da BlackRock, Larry Fink, no começo do ano passado, as empresas que eles investem, é a maior gestora do mundo, se manifestando em relação aos seus investimentos, falando que o ponto principal para eles agora não é necessariamente o return on equities, ou retorno sobre ações da sua companhia, e sim como essas empresas se colocam e qual impacto elas têm feito no mundo, porque dessa maneira a gente leva um investimento de mais longo prazo melhor e mais sustentável. Então a gente tem realmente o ano de 2020, né, com tudo isso junto, um ponto de mudança estrutural dos investimentos com a aceleração dessa importância e se tornou uma realidade hoje no mundo e aqui no Brasil a gente está engatinhando, né? Então, trazendo agora para o nosso universo, né, como é que isso está no Brasil, a gente tem esse resultado aí da consultoria, a Cital é a principal consultoria hoje aí relacionada a esses investimentos ESG no Brasil, tem várias outras muito boas também, mas acho que ela que está aí mais próxima dos fundos de pensão. É antigo, é de 2016, mas esse número não mudou muito, né? Como as FPCs locais levam em consideração as questões ESGs no seu portfólio, né? Então, essa fonte é do Guia para Integração das Questões ESG na Avaliação de Gestores da ABRAP, que inclusive acho que é um guia muito bem feito, né, e muito objetivo, mas ele mostra aqui que a grande parte das fundações, principalmente as menores, não tem ainda, né, uma integração expressiva, né, considerado como alto ou intermediário nos seus investimentos, né? Somente nas grandes, com mais aí do que 50 bi de reais, a gente tinha de fato aí uma presença mais relevante dos conceitos ESG dentro das suas análises. De lá para cá mudou muita coisa, mas a gente sabe que ainda é incipiente, né, ou aspiracional na maior parte das fundações, mas isso vem mudando muito rapidamente, inclusive acho que, né, com o grupo aí da ABRAP, os comitês técnicos e muitas empresas aí também fomentando isso internamente, a gente tem visto aí uma mudança rápida. Então, passando para o próximo ponto, que é como é que a nossa legislação, como as nossas questões legais impactam aí o nosso mercado, né? Como é que isso faz, tem aí o seu depara dentro da nossa companhia, né? Então, a primeira coisa a gente tinha na legislação anterior também o eu preciso ou não preciso observar as questões socioambientais. Na 4661, isso muda para devo considerar, sempre que possível, as questões ligadas à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança nos seus investimentos. E mais do que isso, ela diz que deve se manifestar em como ela se coloca em relação a esses investimentos, né? Então, a gente tem essa mudança regulamentar do mundo, passou a também ser integrada dentro do nosso universo e as fundações devem se manifestar em relação a isso. Além disso, a gente tem uma série de mudanças, né, que levam também para um maior ambiente de investimentos voltados a universos onde essas questões ambientais, sociais e governança devem ser levadas em consideração. Então, quando a gente vai analisar um FIP, por exemplo, né, um FIP é um investimento em infraestrutura, a gente tem FIP florestal, a gente tem FIP ligado às questões de saneamento, né, são todos pontos com impacto social no final do dia. Então, eu devo, né, isso está no Código, né, de Melhores Práticas de Seleção de Gestores e no Código de Autorregulamentação,
eu devo levar em consideração uma análise de todos os riscos envolvendo essas questões de ESG. Né? Então, novamente, aqui o risco ambiental e social aparecem como um risco. Então, por exemplo, a gente teve um acidente aí em Brumadinho e Mariana, são questões de riscos ambientais que causam perdas à companhia. Como é que isso está sendo considerado e analisado e como isso deve ser feito sobre a ótica de uma fundação. Né? Então, o primeiro ponto é, as fundações devem considerar estes riscos. E o segundo ponto, que é o que a gente vai falar daqui para frente, ok, eu devo levar isso em consideração, mas como eu posso fazer isso? Né? Como eu devo implementar isso no meu processo de investimentos, que é o ponto, acho que a gente está hoje. Então, primeiro, né, a gente tem vários aspectos. E aqui, né, a gente olha para o código de stewardship da AMEC, né, que é um código, essa questão do stewardship, que é o dever fiduciário, né, esse papel de dono dos seus investimentos, né, esse termo ele surge depois da crise de 2008, a Schroders, né, a primeira gestora internacional a falar sobre isso, e hoje existe um código internacional também nessa linha de autorregulação, então, né, os mercados aí de capitais, eles podem ser aderentes ao código de stewardship, né, e a gente tem isso aqui também na Associação Brasileira dos Mercados de Capitais, né, da AMEC, onde a gente tem uma série de posicionamentos em relação às companhias. A única coisa que eu vou fazer o disclosure aqui é o seguinte, em geral, essa é uma ótica de quem, de fato, investe diretamente numa empresa. Então, seja os gestores de renda fixa, de renda variável, ou seja, de que de alguma forma estão ligados aos materiais, ao mercado de capitais, né? São investidores diretos em companhias, como eles devem levar isso em consideração. Então, primeira coisa é implementar um programa, né? Como eu, investidor, né? Como eu, detentor deste patrimônio, vou me posicionar em relação a essas questões, né? Se eu vou ter um programa claro, como é que ele vai ser internamente, qual que é o estágio atual, está no começo, está mais avançado, mas é ter um programa em relação a esse código. Depois ele tem a parte do engajamento coletivo, que é o que a gente estava falando, né? Todo grupo ele tem que estar alinhado e posicionado em relação a isso. E aí, quando de fato existe voto final, né, que isso se aplica mais às maiores fundações ou aos gestores aí de recursos, qual que é a política de exercício que eu vou fazer? E como é que, principalmente, é isso que a gente vai focar, como é que eu faço, né, para monitorar os meus stakeholders, né, os meus parceiros, os meus agentes ligados ao meu processo de investimento em relação a essas questões, como eu posso administrar as questões de conflito de interesse em relação a isso, né? Então, especificamente, principalmente em relação às de governança, mas questões ambientais também, e principalmente como é que eu coloco os aspectos ESG no meu processo de investimentos. Tudo isso com um pilar da transparência e informação. Então, de novo, né, a base para a transformação dos investimentos, para a integração dos critérios de ESG, está na disclosure, né, na mostrar a forma como eu atuo nesse sentido. Né? Então, aqui é uma ótica, principalmente, de quem já está atuando junto às companhias, mas eu volto aí um pouquinho para trás para lembrar que muitos de nós ainda estamos dando os primeiros passos em relação a isso. Né? Então, como é que funciona na prática para um fundo de pensão? Né? Existem quatro maneiras, resumidamente, onde a gente pode implementar isso no nosso processo de investimentos. Né? Então, olhando para aquele pilar que é o mais importante, né, que é a implementação das questões ESG no nosso processo de investimentos, a gente começa sobre a ótica mais antiga e mais comum, que é a exclusão. Então, hoje existem diversas companhias, né, investidores institucionais, que vedam alguns setores, né, setores geralmente ligados a armas, a álcool e, em alguns lugares, né, isso está se tornando cada vez mais forte, aos combustíveis fósseis, né, então, ao setor aí de petróleo, e o gás de xisto e outros também são muito vedados hoje em alguns investimentos. Então, existe toda uma discussão internacional do quanto isso pesou no preço das ações no ano passado, no meio da pandemia. Né? Tem um artigo
importante aí que saiu falando que, na verdade, as questões de ESG não impactaram o resultado dos investimentos, porque a gente teve uma crise de petróleo e foi isso que fez a diferença entre os mandatos ESG ou não, né? Mas seja motivo ou não, a questão não é assim, seja uma questão ASG ou uma questão de crise econômica, o fato é que os mandatos que levam em consideração essas questões de vedação ou exclusão de uma companhia, seja pelo seu setor, né, seja por estar envolvido em escândalos recentes, por exemplo, né, tiveram uma performance muito melhor em 2020. Né? Então, escândalos, tabaco, arma, né, bebida alcoólica, tem muitas diretrizes internacionais, algumas empresas aí multinacionais que eu conheço recebem isso aí. O segundo são os investimentos de impacto, né? Então, aqui eu acho que é o ponto talvez mais polêmico para os investidores institucionais, né? Porque os investimentos de impacto, eles realmente não têm como principal diretriz remunerar os seus investidores, né? O principal objetivo dele é fazer um impacto positivo no seu meio. Consequentemente, ele melhora muito o rating ESG de um portfólio, né? Então, voltando àquela questão da legislação lá do Reino Unido, né, os fundos de pensão eles têm um rating ESG no final, né? Então, o portfólio de um fundo de pensão é melhor avaliado do que outro. Os investimentos de impacto, né, que são realmente investimentos sociais, que são sim remunerados, não é uma doação, né, mas tem como objetivo fazer um impacto positivo numa determinada comunidade, num determinado ambiente, num determinado setor, a questão de retorno é secundária nele. Ele vai melhorar o seu posicionamento, mas não vai ter o foco principal de remunerar. E aí, no caso dos fundos de pensão, eu entendo que esse deveria ser a última vertente a ser considerada, porque, novamente, a gente já tem o nosso dever fiduciário aí de remunerar os participantes, né? Mas isso é muito comumente utilizado por grandes famílias que dedicam uma parte aí do seu portfólio para os investimentos de impacto, por exemplo. Depois a gente tem a prática de engajamento. Então, aqui eu acho que é um ponto importante, né? Cobrar dos gestores as suas políticas de engajamento, ou para grandes fundações, né? Cobrar das diretorias, cobrar dos dirigentes, dos gestores de recursos, qual é a política de engajamento nas questões de voto das companhias. Então, quando você é um grande acionista, ou mesmo detentor de uma dívida, né? Você, dependendo do seu tamanho, se é relevante, você passa a participar dos votos dentro dos conselhos, dos órgãos aí de governança das companhias. Então, existem vários casos, né, de pressão dos investidores por melhoras de prática. Então, tem uma grande companhia de pneus americanas, por exemplo, que não estava tratando corretamente o seu resíduo. Ela ficava com uma foto de pegada de carbono, como é esse termo, né, os seus resíduos aí, né, tóxicos para o meio ambiente não eram corretamente tratados. Então, o que aconteceu foram que os investidores dessa companhia criaram um alinhamento e, com seu peso no conselho, foram contra a decisão da diretoria, que não era fazer um investimento muito grande para tratar corretamente seus resíduos. Então, aqui os investidores têm um papel, através do voto nas questões emblemáticas da companhia, nas suas diretrizes, de transformar as práticas internas. Então, o engajamento está na linha como os investidores, os detentores de um pedaço dessa companhia das ações se posicionam. E aí as linhas, né, adotadas pró-ESG são aquelas alinhadas, né, com a linha da ONU, né? A ONU tem um código aí que, se eu não me engano, são 19 diretrizes, né? 117 regras e 160 diretrizes de melhores práticas, conhecidas como Sustainable Development Growth do mundo, né? Então, é onde passa as discussões do Acordo de Paris e assim por diante, né? Então, o Objetivos aí para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele tem uma métrica muito clara e as políticas de engajamento em geral são ligadas, né, às melhores práticas aí para o desenvolvimento global. E é interessante quando você para ler essas diretrizes, né, porque elas não vão na linha de contra o desenvolvimento econômico. Eu vou deixar a Andréa falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas ele fala, na verdade, de integrar as questões financeiras
nessa análise. Então, você não descola, né, a questão de desenvolvimento financeiro sustentável da questão do crescimento sustentável do globo, né? E aí, consequentemente, as políticas de voto para as companhias também devem integrar os dois fatores. E aí vem a palavra preferida nesse ambiente, que é, né, como eu integro a análise ESG no meu portfólio. E aí está o mais desafiador. E aí, fazendo o resumo de toda a minha apresentação, né, é aqui que o calo aperta, porque não é simples integrar essas análises nos seus portfólios. Né? Todo o trabalho que a TAG vem fazendo, e que eu acredito, né, que todos nós aqui juntos estamos fazendo, é como eu faço para separar aqueles investimentos que levam, de fato, em consideração essas questões do portfólio, do que aquelas que usam isso como marketing, né? Tem até um termo para isso, né? O greenwashing, né? Lavagem verde. Então, eu vou lá, falo que, olha, eu estou fazendo um lindo investimento aqui, ele é ótimo ambientalmente, coloco um selinho ambiental, mas na prática eu não estou endereçando os riscos associados a isso de maneira nenhuma. Então, existem, né, 3 formas da gente fazer isso, e aí já falando sobre a ótica do investidor, né, barra um fundo de pensão, né? A primeira forma, e aí eu quero já, né, trazer isso aqui um pouco para o chão, a primeira forma para a gente considerar isso nos nossos investimentos, né, é através da implementação desses princípios dentro da asset, a asset como uma companhia e os fundos de pensão também como uma companhia, né, que aqui a gente está olhando como vocês podem olhar para os gestores, como vocês podem cobrar isso nos seus investimentos. Então, né, como é que eu melhoro os meus processos de governança, quais são as minhas medidas e as minhas políticas implementadas, né, como é que é o alinhamento dentro da empresa, como é que são as minhas práticas em relação às questões ambientais e sociais, isso eu estou olhando para dentro. Mas como gestor, né, na hora que a gente vai avaliar um gestor, no fundo, nosso papel é como o meu recurso está sendo investido. Né? O primeiro pilar é olhar os meus parceiros. O segundo pilar é olhar daqui para fora. Então, né, quando a gente olha daqui para fora, a gente vai através da busca dos produtos aí dedicados a isso. Né? Então, eu posso ter produtos ligados aos setores ESG. Então, a questão do saneamento básico, por exemplo, né? A gente tem um marco regulatório do saneamento básico, onde a gente vai ter investimentos aí, né, incentivos para o investimento, como a gente tem aí em debêntures de infraestrutura, em CRA, em CRI, assim por diante. Né? Ou fundos com temática ESG, né, ligados a também questões, em geral, menos amplas, né? Assim, mas, por exemplo, investimentos florestais, né? Um investimento temático em relação às questões ESG. Principalmente quando a gente vai para saneamento básico, a gente, né, que é um exemplo de outros questões, a gente tem que tomar muito cuidado, isso já aconteceu aqui. Né? Por exemplo, a gente recebe e analisa uma emissão, um investimento ESG porque é em saneamento básico. Aí você vai ver a companhia, né, que está emitindo, ela tem um número enorme de processos ligados a questões ambientais. Né? Você tem que fazer uma pesquisa da companhia e você enxerga que, na verdade, ela está muito mal avaliada em termos de questões trabalhistas ou ambientais. Ou seja, eu não estou, de fato, integrando a análise ESG no meu investimento. Né? Estou colocando a temática ESG através de produtos dedicados, mas o grande objetivo é a gente integrar as questões ESG nos nossos investimentos. Como a gente deve fazer isso? Né? Através aí dos análises, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, de modelos de precificação, bases de dados, né, quantificar, de fato, quanto cada um desses riscos impactam no meu portfólio. Então, a gente tem um grande gestor que tem alguns modelos proprietários, são muito poucos, em onde, por exemplo, se a gente tiver um novo caso de vazamento de petróleo, né, quanto isso vai impactar no preço da companhia? Isso é integrar essas questões, né? Outras questões climáticas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, está exposto a questões de mudanças climáticas, né? Aumenta os números de furacão, enchente, assim por diante. Eu tenho um fundo imobiliário. Um gestor considera isso no seu modelo de precificação. Eu não vou construir hotéis em áreas que podem ser alagadas, né? Isso aconteceu, é um caso real, enquanto o outro não considera. O gestor que tem um modelo para precificar isso, quantificar, ele está mais bem preparado para gerir o seu portfólio, para integrar as questões ESG. Então, como a gente faz para analisar isso? Né? Então, primeiro,
você tem que ler, né, o alinhamento com os órgãos e diretrizes internacionais. Então, eu falei aqui do Sustainable Development Growth da ONU, tem o PRI, tem aqui o código, né, que é o tratado aí para disclosures das informações de mudanças climáticas, né? Depois tem várias outras diretrizes, mas acho que essas são as principais, né, que são códigos de autorregulação, né, e diretrizes internacionais para melhorar essas suas práticas. E depois, que eu diria que é o ponto-chave, né, ter uma base de dados como referência para a sua análise. É muito difícil precificar uma companhia ou endereçar e analisar como uma companhia está exposta a essas questões. É muito difícil um gestor fazer tudo isso dentro de casa, mas existem grandes bases de dados internacionais que trabalham com a padronização internacional, né, com questionários internacionais para divulgação desses dados, para que você tenha fontes que embasem as suas análises. Então, o ponto principal, o primeiro item para avaliar se um gestor leva em consideração ou não as questões de ESG de fato, é se ele tem alguma base internacional, se ele acessa alguma base internacional ou local, né? A gente tem a citar, eu já comentei aqui, ou seja, o que for, mas se de fato ele tem uma fonte que traga essas informações, né? Como eles usam isso de subsídio. E aí sim criar modelos proprietários para materializar esses riscos e oportunidades. Então, é muito difícil fazer isso, não é simples, né? Muitas vezes me perguntam o que falta para o Brasil, de fato, implementar. O que falta é que não é simples, dá trabalho, custa, requer investimentos, requer profundidade. Eu acho que a gente está caminhando e é um processo que quanto mais demanda tiver, mais investimentos vai ter, né? Então, depois, a capacidade própria, né, para checar as questões de governança, checar as questões climáticas e assim por diante, monitorar isso daí para frente. Aqui é só, né, de novo, algum guia, né? Quais questões são mais analisadas quando a gente fala de governança, né? Então, os disclosures da questão de remuneração, a questão da diversidade, né, da participação aí, da equidade de gênero e outras inclusões, principalmente nos cargos, né, mais amplos, a independência, a função do conselho e da diretoria, né? Então, de fato, se o conselho e a diretoria têm linhas independentes de reporting, ética, responsabilidade na cadeia de provedores, contribuições políticas / doações políticas, né? Isso é um item que é sempre avaliado, né? Companhias com uma alta doação às campanhas políticas, em geral, têm que se manifestar do porquê isso, né? Responsabilidades socioambientais. E quando você vai para a linha ambiental e social, né? A gente tem aquela linha que a gente já falou de exclusão de setores, mas a gente tem vários outros, né? As questões de como trata a Lei Geral de Proteção de Dados, as métricas de inclusão dentro da companhia, os processos trabalhistas, né? As questões práticas aí de emissão de carbono, questões florestais, por exemplo, a gente tem uma discussão agora na Câmara Europeia mesmo, né, da zona do euro, que faz as leis de vedar ou criar sanções de fato para carnes que venham de regiões de desflorestamento. Então, uma sanção em relação à indústria de carne brasileira por conta de todos os escândalos florestais, né? Então, a gente teve, como eu falei, um impacto grande nas questões de eleição, onde esses pontos foram questionados e tem uma pressão popular para que isso seja tratado nas leis europeias em relação ao consumo e compra, né? Então, você faz uma sanção a países e a companhias cuja carne seja oriunda de questões de regiões de desmatamento. Isso pode ter um impacto, uma materialidade, um risco muito elevado para as companhias brasileiras. Isso é uma coisa que está acontecendo ao longo de 2021. Depois falar um pouco, né, de como nós optamos por começar esse processo, né, dentro do nosso portfólio. A gente avalia vários fundos, vários mandatos, né, e está em busca disso, mas onde a gente identificou que era a forma mais, digamos, sofisticada e prática da gente colocar é através do investimento passivo, né? O nosso fundo de fundos, o TAG Alpha, ele tem hoje investimentos no ETF de ESG, também vou deixar a Andrea falar um pouquinho mais sobre isso, mas que leve em consideração tudo aquilo que a gente falou. Então, é uma dessas grandes bases de dados, né, a SAM, que foi comprada pela S&P, né, um indicador de índice, um criador de índice, né, internacional, além de diversas coisas, mas é o mesmo da S&P 500, da Bolsa de Nova York, que criou um índice que leve em consideração todas essas questões através de uma pontuação ESG, dessa grande base de dados que eles têm, e aí ordena o peso da companhia de acordo com esse rating ESG, né? E aí
consequentemente, a gente tem essa integração desse processo nesses modelos internacionais. Esse é só um primeiro passinho, mas a gente entende que aqui foi onde a gente já está mais integrado com esse processo completo que a gente comentou. E aí vem a discussão dos desafios de performance, né? Então, quando a gente olha o índice internacional, né, o S&P 500 ESG versus o S&P 500 tradicional, a gente vê uma diferença de 1,5 ponto ao ano, ao longo dos últimos 3 anos, de um alfa, uma geração de performance adicional no índice de ESG internacional em relação ao local. E aí você, né, fala, bom, isso acontece também em 5 anos, isso acontece no ano, isso acontece no horizonte de 1 ano, e como eu comentei, é um dado, uma materialidade dessa melhora da performance quando você vem. Quando você olha para o ambiente local, ainda não é assim, né? Ainda existe uma diferença do índice aí, ESG em relação ao BMI. Os dados mais recentes, desde que a gente alocou, né, o índice de ESG está performando melhor, é importante falar isso, mas a gente tem uma questão de exclusão de importantes companhias por conta de escândalos recentes, e aí tem uma exclusão no índice ESG que fazem com que fique muito diferente do índice amplo ou do Ibovespa, e isso deve ser levado em consideração nos seus investimentos. Então, né, cá entre nós, a gente tem grandes empresas ligadas a commodities internacionais que, por conta de escândalos recentes, não fazem parte do índice. Como é que eu endereço isso, né? Uma parte do nosso portfólio, que é para esse que a gente está ligando as questões ESG, ela realmente é mais valor. A gente está buscando qualidade nas companhias, a gente está buscando uma melhora da gestão. E aí os indicadores ESG estão muito ligados a isso, né? Uma outra parte está ligada ao índice, eu quero estar exposto ao índice, né? Que tem um peso grande de commodities. A gente segrega isso na nossa análise e faz isso através dessa formativa. Se você não faz isso internamente, você busca o quê? Um gestor ESG que implemente essas questões dentro da companhia de uma forma ativa, que leve em consideração a exposição setorial, as análises macroeconômicas, junto com a integração dos processos ESG. Né? Então, são caminhos e a gente está percorrendo todos eles com essa consciência de que não adianta eu falar que eu comprei aqui uma emissão verde, com um selo verde, se a companhia é pessimamente exposta em termos ambientais, se ela tem um monte de processo trabalhista, se ela está envolvida em questões de corrupção. Isso é greenwash, isso não vai melhorar o resultado do seu portfólio, né, acima de tudo. E justamente por que está melhorando investimentos? Né? Por que a gente enxerga que no Brasil isso não aconteceu no passado recente tão intensamente, mas daqui para frente vai ser muito mais forte? Porque a gente tem a demanda dos investidores cada vez maior por esse tipo de investimento. E, por fim, né, eu já falei muito sobre isso, mas um resumo de como a gente aborda essa questão dentro do nosso scorecard ESG. Né? Então, primeiro, os pilares de ESG, né, de fato, como a asset está preparada para integrar os seus processos internamente, se ela leva em consideração a exclusão de ativos, né, que não estejam integrados nos processos ESG, qual que é a política de votos específicas para essas questões, se elas possuem uma política de engajamento, de atuação, de pressão nas empresas muito bem definidas, e, por fim, se ela tem produtos com temáticas ESG. A maior parte das assets brasileiras ainda não tem os outros pilares, estão começando a integrar os produtos com temática ESG, que é um bom caminho inicial, mas é o caminho inicial para onde a gente tem que chegar. Depois, a análise dos modelos de precificação, e sempre que a gente chega nesse ponto, também as assets voltam para a gente e falam assim, não, calma, eu tenho que voltar para casa e fazer mais a minha lição de casa para desenvolver o meu modelo de precificação ESG e já volto para você para apresentar o meu produto. Esse é o cenário que a gente está vivendo ao longo do último ano, com uma aceleração muito grande. Né? Então, quando você aperta um pouquinho mais o calo, o gestor volta e ele mesmo fala, não, você tem razão, eu preciso melhorar como eu materializo, como eu quantifico esse processo dentro da minha carteira. E aí a estrutura de profissionais dedicadas a isso, né? Então, como é que é os profissionais, qual que é a expertise que eles têm e, por fim, as práticas internas aí de integração ESG. Aqui alguns exemplos de pergunta, mas já falei todas elas, né? Depois vocês recebem a apresentação, vocês podem ficar com a cola. E para encerrar aqui dentro, né, do nosso tempo, o que a gente está fazendo dentro de casa? Então, é isso, né? É importante olhar para fora de casa, mas é muito importante integrar isso dentro de casa. Né?
Então, o projeto Plantar, por exemplo, é uma compensação de emissão de carbono. O sistema financeiro está muito pouco ligado à exposição à emissão de carbono. A gente não tem resíduos, né? A gente não tem despejo, né? A gente não tem consumo de árvore, na verdade, cada vez menos papel, cada vez menos copo, né? Todas essas questões internas a gente faz também, mas a gente compensa a emissão de carbono através do projeto Plantar, que é uma iniciativa que a gente teve aí recentemente. A gente tem uma nova sede também, e aí a gente levou em consideração essas questões todas, né? Se eu uso a água reciclável, se eu tenho um bicicletário, como é que é o acesso ao prédio, assim por diante, né? Então, uma vez que você está consciente, uma vez que esse ponto ele é levado para um comitê executivo, isso passa a integrar os seus processos internos. Ah, tá, a gente vai se mudar, a gente lembrou das questões da ESG, a gente está olhando para isso, o comitê está sempre atento a essas questões. Em termos sociais, a gente tem um trabalho excelente com a vocação, né, mas com outros órgãos também, que é de trazer para o nosso ambiente, né, para os nossos mercados de trabalho, jovens, né, que não têm acesso à educação formal. Isso melhora o nosso terceiro ponto, que é a diversidade, né? Dentro de uma asset, eu vou dar mais uma anedota, mas teve um processo de concorrência que a gente fez há 2 anos atrás para a gestão, onde tinha 2 candidatos finais. Um deles tinha sido indicado pelo sócio, ele falava, ele é ótimo, estudou nas melhores escolas, tem pós-graduação nos Estados Unidos, fala 300 línguas, extremamente inteligente, ele era excelente candidato, tanto que era finalista. E tinha outro que tinha sido indicado por um desses projetos sociais, né, que estava fazendo uma segunda faculdade, numa faculdade de primeira linha, mas primeiro ele não tinha conseguido, financiado por um projeto social que financiava os estudos, né, mas ele sabia programar em Python, conhecia tudo do mercado financeiro, né, estava se desenvolvendo em inglês, e aí ele realmente foi o escolhido e foi uma das melhores contratações que a gente fez. Isso começou no social, mas um dos principais pontos é a gente precisa ter diversidade de pensamento no nosso grupo para levar os melhores processos de decisão. Na mesma linha, né, uma das poucas assets aí com mulheres nos cargos de governança, né, nos cargos de liderança, dentro do comitê executivo, dentro da gestão, praticamente 50% das funcionárias da TAG hoje são mulheres e também tem uma representatividade muito grande dentro dos outros setores, e tudo isso eu acho que vem do fato da gente ter colocado uma luz para essas questões há bastante tempo e discutir abertamente sobre esses temas dentro da TAG. Então, acho que todo mundo faz isso com muita paixão. Bom, encerrar, como vocês podem perceber, eu ficaria 3 horas falando sobre esse tema. A Cecília está me olhando aqui com uma cara de repressão do meu lado, mas eu vou aproveitar e vou passar a palavra aqui para a Andréia contar um pouquinho aqui sobre como eles criaram essa questão do ETF. Eu não falei sobre isso, mas ela pode falar como, na verdade, esse primeiro ponto aqui que a TAG deu veio muito em linha com o que eles têm desenvolvido ali dentro. Andréia, passo a palavra para você falar um pouquinho agora. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é bom falar sobre o assunto, acho que é um assunto em discussão, tem muito que todas as partes envolvidas têm muito a ser feito, tem muito a ser estudado, então acho super bom falar sobre o assunto. Então, vamos lá, o que a gente aqui como BTG vem fazendo nos últimos 2 anos? Sou parte de um time que veio da BlackRock, a gente trabalhou juntos na BlackRock 8 anos, esse mesmo time veio aqui para o BTG, a gente já está aqui há 2 anos, e assim que a gente entrou, começou a se discutir, olha, a gente não tem mais alternativa, a gente tem que escutar as vozes, né? Eu acho que uma das palavras principais aqui nesse processo é escutar, né? Ouvir o que o investidor está pedindo, o que a sociedade está pedindo, e nesse intuito a gente começou a estudar como é que a gente integrar tudo que a Francisca falou aqui, como é que você integra questões ESG, como é que o negócio é super complexo, são vários nomes e termos, uma sopa de letrinhas enorme, que é super difícil de você fazer um resumo rápido sobre o assunto. Então, a gente partiu para estudar o mercado no Brasil versus o mercado lá fora, como é que o mercado lá fora está se comportando, o que falta aqui no Brasil. Aí, num dos gráficos que foi mostrado aqui, o número de ETFs ESG nos últimos 2 anos tem 250 novos ETFs ESG nos últimos 2 anos no mundo.
Aí a gente pensou, bom, no Brasil tem 2, e tinha 2 ETFs que, na verdade, estão aí, com cada um com sua metodologia, super respeitadas, mas eles não decolaram. Então, vamos tentar montar um produto, porque o mercado aqui no Brasil, de fato, estava carente de um produto que fosse relativamente simples de entendimento do investidor, com fácil acesso, baixo custo, para que o investidor comece a... Quando você bota dinheiro, é a hora que você, de fato, começa a estudar e começa a acompanhar o mercado e ver como é que funciona, né? Então, a gente foi atrás, bom, se lá fora tem 250 novos ETFs CSD nos últimos 2 anos, vamos montar um aqui no Brasil. E aí a gente foi atrás, então, qual era a metodologia, porque o ETF replica um índice, e o índice, você só tem confiança naquele índice, a metodologia dele for, do teu ponto de vista, segura e que ela te dê conforto de que aquele índice, sim, vai funcionar. Então, vamos lá. A gente conversou com todas as agências, que também foi mencionada aqui na apresentação, tem a MSCI, tem a SAM, que foi comprada pela S&P, Sustainalytics, tem um monte de agências, todas elas dando notas para as empresas. Só que o que é curioso é que quando você vai ver, tem um relatório anual que sai, que dá a correlação entre essas agências de rating, e a correlação entre as notas das empresas é uma correlação super baixa, porque muitas dessas agências elas pegam informações públicas reportadas pelas empresas uma vez por ano nos relatórios de sustentabilidade. Até ano passado, a maioria das empresas brasileiras reportavam essas informações no segundo semestre. Esse ano a gente já está fazendo um super progresso, que várias empresas já estão reportando relatórios de sustentabilidade no primeiro semestre do ano, que é positivo. E aí a gente foi se aproximando de uma agência que, de fato, não só pegava essas informações públicas, mas também tinha contato com as empresas, porque é fundamental que, se você tem uma pergunta sobre um dado, que no mínimo você tem interação com a empresa para que ela possa te responder se está certo ou se está errado. Essa foi a S&P, como a gente falou aqui, a gente começou esse processo do ETF há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e foi exatamente quando a S&P estava comprando a SAM, porque a S&P entendeu que essa análise ESG era fundamental para a criação de índices ESG deles. E aí, a SAM, que agora virou S&P, ela faz toda essa análise ESG, ela dá nota para as empresas e ela não tem uma interação com essas empresas, o que nos deu conforto. A SAM na verdade, a agência que vem sendo usada pela S&P, era terceirizada antes, agora faz parte deles, era usada no Dow Jones Sustainability Index, que é o primeiro índice de sustentabilidade, que há mais de 20 e tantos anos. Então, a gente pensou, bom, é de uma metodologia que se já vem usada e que já é um índice super utilizado lá fora, vamos então pegar essa mesma metodologia e implementar ela aqui no Índice Brasil. Uma das questões que a gente achou fundamental, porque a gente aqui, André e eu, que somos 2 gestoras aqui do BTG, 2 Andréas, a gente se juntou com a S&P e desenvolveu com eles a 4 mãos esse índice. E uma das questões super importantes é a seguinte: as empresas no índice elas são ranqueadas de acordo com suas notas ESG. Então, a empresa que está lá em cima no índice, ela tem a maior nota ESG, e a empresa que está lá embaixo tem a menor nota ESG. Ele tem critérios de exclusão, sim, alguns setores estão fora, como também foi dito aqui. Eu acho que só para adicionar o setor que não foi comentado como já na exclusão, o setor de carvão. Então, qualquer empresa que tenha mais 5% de receita vinda de carvão está fora do índice. Então, é carvão, tabaco e álcool e armas. Então, esses 4 setores já estão de cara fora, mais o setor de commodities, de óleo, mineração, eles estão fora, eventualmente, porque estavam envolvidos em questões a Petrobras ainda, em questões de corrupção, a Vale por questão dos últimos acidentes. Agora, isso não quer dizer que, em algum momento do tempo, essas empresas possam vir a participar do índice. E o que vai determinar se essa empresa está fazendo um bom ou um mau trabalho é a nota dela, e aí a nota vai ser refletida no peso dela no índice, tá?
Então, a gente achou que, dessa forma, quando você compra o ETF que está replicando esse índice, na verdade, você está dizendo: olha, você é a empresa que já vem fazendo bom trabalho, como você tem um peso maior, eu estou aqui comprando, estou beneficiando o seu trabalho. E para aquelas empresas que ainda não, que estão ali com as piores notas, na verdade, se esse índice pega, se o mercado começa a usar esse índice como referência, essas empresas têm um incentivo a fazerem um bom trabalho. Então, acho que na conclusão do trabalho que a gente fez com esse ETF foi fomentar melhores práticas de sustentabilidade no mercado brasileiro, que a gente assim vem conversando com vários investidores, que esse é o intuito, e as empresas, depois que o índice foi lançado, as empresas estão super interessadas em entender com a S&P o que mais que elas podem reportar, o que mais que elas podem fazer para elas crescerem suas participações no índice. Então, a gente acha que isso aqui é super positivo. Agora, do ponto de vista, o que mais estamos fazendo? Porque isso aqui é gestão passiva, confiando na metodologia da S&P. Agora, do ponto de vista É isso que eu ativo... ia falar, acho que é legal juntar as duas coisas, né? Então, tem uma ótica aí que é a estrutura e tem uma ótica que é o seu olhar aí de quem está, de fato, na ponta de olhar para as companhias, né? Então, seria ótimo você contar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu acho que super importante. Estamos aqui digerindo a sopa de letrinhas e digerindo todo esse processo de entender dos aspectos ambientais e sociais. Eu acho que os aspectos de governança já fazem muito mais parte do nosso processo de análise, já está incorporado no processo de análise a maioria dos gestores e dos analistas. Os aspectos sociais e ambientais, na verdade, a gente está aprendendo como é que eles impactam a performance das ações, porque o que é ESG, né? Eu acho que nada mais é do que são 4 letras, não são só 3. Você tem que juntar a letra F de financeiro, E de meio ambiente, social e governança, e a soma dessas 4 letras te dá uma empresa, na verdade, eu acho que essas 4 letras é igual à sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Você está investindo numa empresa que gere caixa hoje, mas você quer que ela continue gerando caixa lá na frente. E a única forma dela continuar gerando caixa lá na frente é se ela estiver, sim, preocupada com aspectos que são super importantes para que a empresa continue existindo. Então, foi comentado aqui também na apresentação, o acidente da Vale, eu acho que está dando à empresa, depois de 2 tragédias horrorosas, está dando à empresa a oportunidade de tentar se restabelecer com novas regras, novos parâmetros, né? Para que jamais aconteça nada nem parecido. Então, como é que nós, investidores, olhamos para isso? Será que a empresa está tomando as atitudes corretas? Quais são os aspectos que ela deveria estar preocupada? Então, do ponto de vista do analista aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma matriz de materialidade. O que isso significa? Entender quais são as questões mais importantes setorialmente, depois quais são as questões mais importantes por empresa, e se essa empresa tem meta para essas questões. E aí, no ano seguinte, a gente tem que acompanhar se a empresa bateu a sua meta. Então, não adianta você só falar ESG, se ESG não fizer parte da letra F, né, do financeiro, e se não fizer parte da cultura da empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem olhado quando a gente analisa as empresas é o seguinte: essa empresa está completamente permeado dentro dessa empresa a cultura de sustentabilidade? E aí a resposta, eu acho que aqui no Brasil, é que a gente está no início desse processo, no início. Agora, tem esperança? Eu acho que, assim, super, é uma semente que se plantou aqui, não tem volta, de jeito nenhum tem volta, porque as empresas estão escutando a voz, né, do investidor, não tem como dar meia volta aqui. Cada vez mais as preocupações vão ficar mais relevantes na tomada de decisão, e é um processo aqui que estamos todos correndo atrás e tentando entender exatamente o que olhar, né? Porque a emissão de carbono é super importante, mas aí tem
como é que você vai conseguir precificar esse carbono? Então, tem empresas que, na verdade, elas são negativas na emissão de carbono. Então, para essa empresa, no valor dela futuro, é um valor positivo, porque ela vai conseguir vender esse carbono. Tem outras empresas que precisam comprar carbono. Então, na avaliação da empresa que precisa comprar no longo prazo, tem que adicionar um delta aqui, né? Um delta negativo, porque ela precisa comprar, então tem um caixa a mais que ela vai gastar lá na frente, porque ela precisa comprar esse crédito de carbono aqui para que ela atinja lá as metas, que se tudo der certo, o Brasil entra aí nas metas para 2050 de ser net zero, né, nas emissões de carbono. Então, assim, só para resumir, acho que é super importante uma questão que se chama governança de sustentabilidade. Então, olhando para a empresa, essa empresa tem um comitê de sustentabilidade, esse comitê está reportando para o conselho, CEO completamente envolvido junto ao comitê. São perguntas que, depois que a gente já estuda um pouco, são perguntas tão básicas, e tem muitas empresas que não chegaram lá ainda, mas que estão indo nesse caminho. Tem muitas empresas que estão botando nos IPOs aí, estão botando um slide falando ESG, aí fala um monte de coisinhas, mas se não tiver, de fato, os aspectos sendo considerados ali na cultura da empresa, eu acho que é cedo para essa empresa começar a falar que está super focada nos aspectos sociais e ambientais. Dito isso, eu insisto, é o começo de um processo e eu acho que a gente está num caminho assim, positivo, essa semente foi plantada. Se eu puder dar mais um dado que eu acho que é super bacana, lá fora, na Europa, existiam há 20 anos atrás índices ESG, assim como a gente lançou esse ETF aqui ESG, e tinha os ETFs não ESG. A performance desses ETFs durante os últimos 20 anos, ela se equiparou, porque não existe mais as empresas que não estejam focadas nos aspectos ambientais, sociais de governança. Então, a performance é a mesma. E eu acho que o objetivo de todos aqui é que a gente atinja isso no Brasil nos próximos anos. Perfeito, André, acho que é isso, né? Não vai ter investimentos ESG ou não. A gente vai ter que integrar isso nas nossas análises, assim como a gente analisa todos os outros riscos, né? Acho que foi ótimo. Eu vou começar aqui com a primeira questão, que eu acho que eu falei um pouco, mas eu vou começar e passar a bola para você, mas que é exatamente isso, assim, né? Como eu posso saber que os investimentos ESG vão melhorar os meus resultados dos meus investimentos, que é um pouco nessa linha que você falou, né? Eu acho que tem vários dados que a gente pode dar hoje. A primeira é a lei básica de demanda. Para onde tem mais demanda, eu tenho melhora de retorno. Mas tem alguns casos que a gente pode dar e depois eu passo a bola para você explorar essa questão da integração do financials na análise, né? Na visão do analista mesmo, do gestor. Mas a gente tem um exemplo, né, de pressão mesmo, e o mercado de renda fixa ele está evoluindo até mais rapidamente, porque às vezes é até mais fácil você materializar isso. Então, eu sempre falo, né, imagina, e aqui eu vou citar o nome de uma companhia, não tem jeito, né, que você é um analista, um investidor, ou nós, detentores desse portfólio, estamos 5 meses atrás olhando para 2 companhias de mineração. Né? Você vai ter que escolher para qual você vai dar dinheiro, pensa que é o mesmo custo. Uma delas você não sabe, mas vai ter um acidente ambiental de proporções, né, homéricas, que tem esse risco ali que você vai materializar, que é o que aconteceu com a Vale. Foi um acidente com impacto na empresa, mas também um impacto, né, ambiental, social e de governança de todos os níveis, que é um exemplo internacional. Infelizmente, a gente tem um dos grandes exemplos ainda internacionais nessa temática ESG, né? O que não desabona outras questões da companhia, mas teve uma negligência na avaliação dos riscos ligados às questões ambientais e sociais. Um bom analista de ESG deveria ser capaz de avaliar 2 companhias e falar: aqui eu tenho um risco muito maior de ter um acidente ambiental e social do que na companhia B. Então, na prática, o que isso significa? Vai ser mais barato eu financiar a companhia B. Eu tenho mais vontade de ser sócio da companhia B, ou custa menos eu investir na companhia B do que na companhia A, porque na companhia A o meu risco é muito maior. Então, quando a gente fala de integrar esses critérios, né,
localmente, é essa visão. Eu tenho que conhecer isso, eu tenho que olhar para esses riscos e aí tomar minha decisão de investimentos. E diversos escândalos sociais, outras questões que estão ligadas a isso, a gente falou aqui a questão né, das queimadas das nossas florestas, que estão correndo risco aí da gente receber sanções internacionais gravíssimas. É um risco que tem que ser quantificado. Né, o papel do analista e do gestor é falar quanto isso vai pesar no meu portfólio. Então eu vou ter um pênalti, né, ou um prêmio, né, eu vou descontar esse valor dessa companhia, eu vou dar um prêmio para aquela companhia que está melhor avaliada nas questões ambientais e sociais. Então, a melhora do investimento vem nisso, um trabalho bem feito do analista, ele vai melhorar o resultado, mas também hoje é nítido a diferença desse preço. Então, quando você olha, né, tem um termo que é Green que é o prêmio relacionado às questões verdes nas emissões de títulos de renda fixa internacionais, né? Isso se aplica aqui também. E uma pesquisa recente já mostra uma diferença de 0,25 bips, né, num título de emissão bem avaliado entre as questões verdes para um título sem ser esse selo verde. Então, se você consegue, né, ter um selo verde na sua emissão, e, de novo, sem ser aquele marketing, né, sem ser o greenwashing, né, se você realmente tem uma emissão mais limpa em relação a essas questões, a sua taxa é 0,25 menor. Né? Essa empresa ela vai se capitalizar, vai se receber recursos para uma taxa menor do que a empresa que não atingiu o mesmo nível. Né? Então, isso é uma pesquisa recente, não me engano agora, acho que é de Harvard ou do MIT, mas que pegou mais de 1.000 títulos, comparou os seus ratings ESG e chegou a esse prêmio, né? Um prêmio mesmo. Eu tenho prêmio de liquidez, prêmio de volatilidade, eu tenho um prêmio pela emissão verde e chegou nesse número de 0,25, olhando aí mais de 1.000 emissões nos últimos 2 anos. Então, isso é materializável. Hoje isso é muito claro nas contas, né? Além dos resultados históricos, a gente tem métricas que hoje já mostram a diferença de uma companhia e de outra, mas aqui eu estou falando um pouco sobre uma ótica e acho que a Andrea pode falar de quem está na ponta vendo esses números também. Né? Eu acho que é um dos resultados principais aqui, muito claros, é o aumento do custo de capital, né? Porque o aumento, você tem um custo de capital, dado o risco que você está tomando. Agora que, sim, tarde ou não, mas que grande parte dos investidores estão olhando para os riscos ambientais e sociais, além dos riscos de governança, na gestão dos seus portfólios, os riscos ambientais começam na mineração, na siderurgia, em todo o setor de commodities, né, no setor de óleo, o custo de capital vai aumentando, porque ali está ficando cada vez mais claro que sim, tem riscos ambientais, e mais que isso, essas empresas são geradoras de gás carbônico, e elas vão ter que pagar um preço por isso, que a gente tem que levar, como eu estava falando, levar no valor futuro dessas empresas, a gente tem que descontar esse valor que ela vai pagar pelas emissões de CO2, né? Então, assim, não quer dizer que você vai deixar de produzir óleo no mundo, que você vai deixar de produzir cobre ou minério de ferro, mas o que quer dizer é que os produtores têm que ser cada vez mais conscientes, e eu acho que isso sim, o mercado, os investidores, está todo mundo exigindo essa consciência e excelência das empresas. Se não olhava para fator XYZ antes, que passe a olhar, senão você vai ser ainda mais penalizado e o teu custo de capital vai aumentar ainda mais. Então, acho que sim, o aumento do custo de capital é evidente aqui em alguns setores, né? E redução em outros, o que também é positivo. Mais uma pergunta rápida para encerrar, e aí eu acho que né, eu vou falar e deixa você complementar, né, André, que é como, né, eu posso garantir aí que as questões ESG estejam sendo consideradas nos investimentos da minha fundação, né? Eu acho que o garantir talvez não seja o termo correto, porque todos nós estamos começando, né, como você falou, mas começamos, eu acho que começamos super bem, com muito interesse, muita propriedade. Mas o primeiro ponto que eu diria, né, é ter uma política clara em relação ao ESG. Então, acho que aí as companhias estão começando a fazer isso, assim como as fundações. E tenham em mente que nós temos um papel mais importante
fazendo investimentos responsáveis, então como o nosso dinheiro está sendo investido, do que necessariamente dentro da companhia com, né, a gente está fazendo isso aqui, isso é super importante, mas trocar a caneca, né, o copo de plástico pela caneca é super importante. Mas quando você tem um sistema de R$ 1 trilhão que pode privilegiar ou beneficiar ou, né, favorecer os investimentos responsáveis, a gente está melhorando o resultado do nosso investimento, reduzindo os riscos e fazendo impacto positivo, porque, como eu falei, essas duas coisas se unem, né? Então, se a gente não tem hoje ainda essa pressão muito grande, é uma questão de tempo para que ela venha. Então, priorize uma política ESG em relação aos seus investimentos, né? A Brap, acho que tem um código muito bacana em relação a isso, que também pode ajudar as fundações. O segundo crie critérios, né, para de fato avaliar os seus gestores corretamente, separar aquilo que é marketing, não entrar na onda ESG, né? Essa é a coisa mais fácil, ESG no mundo, né? É tão fácil você ir lá e criar, né, um slogan, um termo, um slide bonitinho, ou mesmo nós, né? Assim, olha, eu considero o ESG na minha análise. Para a gente chegar nesse roteiro, nessa análise, foram 2 anos de estudo para que, de fato, a gente possa entender o que é um gestor que está olhando para as bases de dados, que foi atrás, que conhece quais são os fornecedores, que conhece quais são as diretrizes, né? Como é que eu precifico isso, como eu crio um modelo de precificação que a Andrea falou super bem, e faça uma análise bem detalhada para que, de fato, a gente esteja integrando essas questões dentro do seu portfólio, né? E terceiro, a política de engajamento de votos, vai, principalmente para as grandes, que têm participação relevante nas companhias, aí sim, acho que é uma questão de exigir qual que é a política de engajamento e prática de voto, né? Então, resumindo, primeiro, favorecer a criação de uma política em relação às questões ESG internas, fazer uma análise correta dos gestores, separando o greenwashing de um processo bem feito, ESG, que é muito complexo. E terceiro, as práticas de engajamento. Então, essa é a minha visão aqui no papel do alocador. Deixa a Andrea me complementar aí com as opiniões dela. Eu acho que quem falar que incorporar análises de aspectos relacionados ao meio ambiente, sociais, dizer que isso é fácil, não, é simples, sou aqui ESG, porque não está fazendo direito, porque é super complexo. E é realmente complexo, tem várias questões ambientais que a gente não faz ideia. Eu vou falar também, não queria falar muitos nomes, mas assim, a empresa Suzano, ela planta árvores, teoricamente ela é benéfica, né, a questão das emissões de CO2 e tal. Uma empresa que é um exemplo de uma empresa que está incorporando completamente na sua cultura questões sociais importantíssimas de diversidade, de inclusão, de bem-estar do funcionário no ambiente de trabalho, questões ambientais super importantes, que quando se planta árvore, não é simplesmente plantar, tem toda uma tecnologia ali por trás. Se eu puder adicionar um ponto a mais para fechar aqui, falar em tecnologia, a tecnologia vai ajudar todos, né? Vai ajudar todo no mercado, as empresas, a gente conseguir chegar nessas metas super ambiciosas aí para 2050, a tecnologia é tudo aqui para a gente conseguir acelerar esse processo. Tem empresas que estão se beneficiando desse processo, Suzano é uma delas está super envolvida no assunto, e eu acho que é isso, tecnologia, tempo e escutar, né? Escutar eu acho fundamental aqui nesse processo. E não dizer que é fácil, porque é super difícil. É isso. André, agradeço muito a sua participação. Vamos continuar aí trocando figurinhas nesse tema. A todos os participantes também, estou super à disposição para quem quiser falar mais sobre isso. A gente vai dar uma pequeníssima pausa aqui, que o próximo painel vou deixar vocês descansarem um pouquinho da minha voz e o Dan Cava vai tocar como moderador. Então, aí voltamos em breve com o próximo painel super interessante também. Obrigada de novo, Andréia. Obrigada a vocês.